Sem delongas, vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo de número 1, depois nós vamos ler o versículo de número 11 ao versículo de número 13. Amém? 1 Samuel, capítulo 16. O tema da nossa mensagem é: atente-se para o processo. Atente-se para o processo. Amados, deixa eu falar para você. Valorize as pequenas coisas. Você crê que Deus ele fala nas pequenas coisas? Sim ou não? Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de fazer todo um negócio para a gente ouvir a voz de Deus. Amados, Deus é tão simples. Deus ele é tão simples que é tão bom você ouvir a voz dele. Né? Ontem à noite nós estávamos em casa, a pastora Juliana e eu, ela deu uma saidinha, foi na minha sogra, e eu fiquei em casa. Ela falou assim: amor, a hora que eu voltar, estoura uma pipoca pra gente, né? Ela estava com vontade de comer pipoca, e aí eu fui tomar banho, e o Espírito Santo, ele automaticamente me levou ao processo da pipoca, e ele começou a falar comigo sobre processo. E algo que o Espírito Santo falou para mim é que muitas vezes nós nos atentamos à palavra, nós nos atentamos a uma unção, mas não nos atentamos ao processo. E nós precisamos estar atento ao processo que nós somos submetidos. Amém? Por quê? Porque toda pessoa que carrega sobre si um destino profético, ela vai ser submetida a um processo. Amém? E hoje nós vamos falar sobre esse processo, entre a sua existência até você alcançar o seu destino profético. Eu já quero começar dizendo para você que você já nasceu com um destino profético. Amém, queridos? Há um destino profético para você, e nós precisamos estar atentos, não somente ao destino profético, mas precisamos estar atentos a todo o processo que Deus permite, ou que Deus nos submete passarmos, para que possamos chegar ao destino profético. Ninguém vai alcançar destino profético sem passar pelo processo. Amém, amados? Abra comigo, já está aberto aí, na 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois do versículo 11 e 13, diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio rejeitei, para que não reines mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Agora, versículos número 11 ao versículo 13. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os seus filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Iavé afirmou: levanta-te e unge. É ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Iavé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Vamos fechar os nossos olhos, Pai. Nós dedicamos esse momento ao Senhor, porque nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Pai, nós precisamos do Senhor e precisamos da direção da Tua palavra. Venha falar conosco, Pai. Venha ministrar os nossos corações. Venha falar em nossas vidas. Que todo pensamento agora seja conduzido cativo à obediência de Cristo. E que cada um de nós recebamos espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos, Senhor, entender, compreender, absorver as verdades do Teu reino e da Tua palavra, para que assim possamos ser transformados pela renovação do entendimento, para desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Venha ministrar as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, como já disse, todos nós carregamos e temos um destino profético.
Pastor, o que vem ser destino profético? Eu tenho ouvido falar tanto, né? Muito se fala nesses dias, né? É uma frase, vamos dizer assim, que está bastante popular. Destino profético. Pastor, o que é um destino profético? Amados, eu poderia relacionar um texto para definir destino profético. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu é que sei que pensamento que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou em outra versão, para vos dar uma esperança e um futuro. Destino está traçado, está falando a respeito do futuro, daquilo que vai acontecer, ou daquilo ou onde nós iremos chegar. Amém, queridos? Então, amados, nós precisamos entender que todos nós carregamos um destino. Há um destino traçado para todos nós. E quando nós falamos de profético, nós estamos falando daquilo que Deus já semeou antes da nossa existência. Então, antes de você e eu existirmos, a palavra de Deus diz que Ele já escreveu os nossos dias em seu livro. Salmos 139, versículo 16 diz: teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então, amados, antes que nós existíssemos, Deus já havia traçado um destino profético para nós, que é o lugar onde nós iremos chegar. Muitos confundem destino profético com algum ministério que vai exercer na igreja. E deixa eu falar para você, querido, o destino profético não está relacionado com o que você vai exercer na igreja. Destino profético está falando de quem você irá se tornar no Senhor, dentro do seu círculo ou dentro da sua diversidade sociológica. Quem você irá se tornar. Então muitas pessoas, por exemplo, se tornarão empresários, outros serão bons administradores, outros serão profissionais liberais, e isso está ligado ao destino profético. Amém, amados? Agora, logicamente, toda pessoa que se torna uma pessoa de propósito, porque aqui está a diferença. Não basta ter um destino profético, precisa se tornar uma pessoa de propósitos. Nós vamos trabalhar a respeito disso dentro dessa mensagem. E toda pessoa que se torna uma pessoa de propósitos, além de ela ter um destino profético, esse destino profético irá conduzi-la a viver coisas sobrenaturais, a realizar obras sobrenaturais, a viver obras ou ter realizações de cunho sobrenatural. E assim, amados, é a determinação de Deus. Amados, há um propósito na sua existência. Levante a sua mão e diga: há um propósito na minha existência. Amados, você não é obra do acaso, você é da vontade de Deus. Em Efésios 1, do versículo 4 ao 6 diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos outorgou gratuitamente no amado. Eu gosto do versículo 4 que diz: porque nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Isso prova que, amados, há um propósito na sua existência. Você não existe simplesmente por qualquer outro motivo. Você existe porque Deus quis que você existisse. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Você está no mundo porque Deus desejou que você estivesse no mundo. Você está na família que você está inserido, porque Deus quis que você estivesse lá. Então, amados, não existe acaso, existe destino profético. Você carrega um destino profético. Amém, queridos? Todos nós temos um destino profético. E o destino profético, ele está ligado a todas as áreas da nossa vida.
Todas as áreas, amados, ministério, política. Talvez, eu creio, amados, que Deus vai levantar pessoas de governo nesta. Vou falar de novo. Eu creio que Deus vai levantar pessoas de governo aqui no nosso meio. Pessoas de governo que estarão na política, que estarão oh meu Deus do céu, no entretenimento, que estarão assumindo lugares de governo. Amados, quanto tempo nós não vimos, e até hoje nós vemos os ímpios assumirem o lugar de governo, enquanto era para a igreja estar assumindo os lugares de governo. Mas aí vem aquela coisa, não, porque crente não pode se misturar, crente tem que ser o piorzinho. Não, querido, não é isso. Descauterize a sua mente. O destino profético nosso, amados, está ligado a todos os pontos da nossa vida, a todas as plataformas da nossa existência. Há um destino profético para nós, já prefixado pelo próprio Deus. E nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos acordar para isso. A crise existencial, ela existe exatamente porque nós não sabemos qual é o nosso destino profético. E você precisa entender que há um destino profético para você. Você precisa assumir isso para você. Pastor, mas qual é o meu destino profético, amados? Na medida em que você se compromete, você descobre. Deus vai te levando de glória em glória. Deus vai levando você de degrau a degrau. Amém, amados? Amados, a vida de Davi, acho que é o maior exemplo disso. E foi exatamente o que o Espírito ministrou ontem à noite ao meu espírito, e Deus começou a me levar em toda a história de Davi, e nós vamos percorrer a história de Davi, dentro aqui do livro de 1ª e 2ª Samuel, e nós vamos descobrir que Davi, ele foi sendo colocado no seu destino profético. Então deixa eu falar para você, é Deus que te coloca no seu destino profético, e você precisa permitir Deus te conduzir. Você precisa permitir Deus conduzir você ao lugar que Ele já prefixou para você estar. Nós precisamos permitir sermos conduzidos por Deus. Amados, todos nós conhecemos a história de Davi. Davi venceu Golias, Davi isso, Davi aquilo, Davi. Amados, Davi, ele tem o seu nome cravado na história, tanto do povo de Israel, quanto para nós cristãos. Porque Davi tem marcas que vão apontando para a sua vida, e marcas que vão registrando a sua história, e que mostra claramente, nos traz muitas lições que nós precisamos aprender. E eu quero compartilhar com você a respeito da vida de Davi. Amados, nós vamos entender algo. O processo, o que é o processo, pastor? Porque, amados, toda pessoa que tem um destino profético será submetido a um processo. E aqui está o problema. O problema da nossa existência, muitas vezes, ou o problema, ou o motivo pelo qual nós não alcançamos o destino profético, é exatamente porque nós não nos submetemos ao processo. Ou fugimos do processo. E por quê? Porque, amados, você vai descobrir que existem algumas coisas dentro desse processo, e que infelizmente são desagradáveis, porém necessários. Dentro do pentecostalismo nós aprendemos a chamar o processo de deserto. Nós costumamos dizer, pastor, estou passando num deserto, que só Jesus na causa. Amados, deixa eu falar para você, o deserto, ele não é bom, mas ele é necessário. O processo, ele não é bom. O problema é que nós estamos acostumados
a entender que as coisas de Deus, elas têm que ser assim, de uma maneira tranquila. Tem que ser de uma maneira, sabe, que não causa dor e nem sofrimento. E não é assim. Deus, ele antes de ser seu Deus, ele é o teu Pai. E como teu Pai, ele sabe o que você precisa. Ele conhece o teu coração. Então o famoso deserto, que nós chamamos de processo, ele não é bom, mas ele é necessário. O deserto que você está passando, irmão, pastor, estou no deserto. Se você está passando por um deserto, é o processo. Eu sei que ele não é bom, mas ele é necessário. E você vai entender o porquê ele é necessário, porque você vai perceber que existe algumas chaves dentro do processo. Até essas dificuldades que nós passamos são chaves. São chaves que abrem portas, que apontam para o destino profético. Amém, queridos? Então o que é o processo, pastor? Vamos definir o processo. O processo são as diversas fases estabelecidas por Deus para alcançarmos o destino profético. Amados, Deus não é gênio da lâmpada mágica, amados, que ele vai aparecer para você. Olha, você tem 3 pedidos a fazer. E de repente ele vai num estralar de dedos, ou numa palavra mágica, ele vai te colocar no destino profético. Não é assim. O processo são as diversas fases que Deus nos submete, estabelecidas por Deus. Amados, deixa eu falar para você. Deus está no governo, no controle em todo o tempo da sua vida e da sua história. Amém, queridos? Então não há o que temer. Não tema o processo. Não tema o processo. O processo, ele é de Deus. Então o processo são as diversas fases que nós, estabelecidas por Deus, no qual Deus, ele nos submete. Só que essas fases, amados, são chaves. E são chaves que vão abrindo portas. Você vai abrindo portas até você chegar no lugar em que Deus já prefixou para você viver ou para você estar. Amém, queridos? Tentar se eximir ou até mesmo manipular o processo significa rejeitar a vontade de Deus. Porque o que acontece? Quando nós somos submetidos a essas fases, quando nós começamos a passar alguns momentos na nossa vida, nós temos muitas vezes 2 atitudes. Primeiro, nós tentamos fugir do processo. E eu quero dizer para você que anda fugindo dos processos de Deus, que fugir desse processo é rejeitar a vontade de Deus para a sua vida. E aquele que rejeita a vontade de Deus, ele vive perdido, porque ele não sabe, ele vive com crise existencial. Eu não sei por que acontece isso comigo. Eu não sei porque. Amados, você não sabe porque você não se submete ao processo. Porque se você se submetesse, você saberia. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no governo da minha vida. E se essa é a vontade de Deus, bendito seja o nome do Senhor. O problema é que nós queremos muitas vezes nos eximir do processo. Mas pior do que se eximir, é tentar manipular o processo. O que é manipular? É tentar colocar a minha vontade dentro de um processo que é todo governado por Deus. É tentar colocar a minha mão, é tentar colocar os meus desejos, é tentar colocar as minhas convicções dentro de um processo que é inteiramente de Deus. Então aprenda isso, tentar se eximir, ou tentar manipular os processos de Deus para a sua vida, é simplesmente estar declarando a Deus: eu não recebo a sua vontade. Quero dar um exemplo de manipular o processo. Um rei antes de Davi, Saul.
Deus, conhecendo o coração de Saul, deu uma ordem a Saul: vai à guerra contra os amalequitas. Deus já havia amaldiçoado os amalequitas nos tempos de Moisés. E Deus então determina para Saul: mata os amalequitas, não pega nada do que é deles. Não pega nada do que é deles. Mate o seu rei, extermina, que era Agag. A Bíblia diz que Saul vai à guerra, mas ele não faz as ordens, ele não cumpre a ordem de Deus, ele não cumpre o processo, ele não se submete ao processo de Deus. Ele separa algumas ovelhas, prende Agag e não mata Agag. Deus então envia o profeta Samuel. O profeta Samuel, quando está chegando em Siló, ele escuta o mugido de alguns animais. Ele vai até a tenda de Saul e fala para ele: o que é isso? E aí, como maneira de justificar a sua manipulação ao processo, Saul diz para Samuel: não, eu separei as melhores ovelhas para o sacrifício. Foi então que Samuel declara talvez algo que nós deveríamos carregar sempre no nosso coração: por um acaso Deus se agrada de sacrifício? Deus prefere mais a obediência. Para Deus é melhor o obedecer do que o sacrificar. E por causa dessa manipulação, porque Saul não cumpriu a vontade de Deus, ele perdeu o seu trono. O Espírito de Deus se afastou dele. Um homem que outrora havia se tornado um homem de propósito, se tornou apenas um homem sem destino. E infelizmente é isso que acontece com muitos de nós. Nós queremos de alguma maneira manipular, nós queremos ajudar Deus, amém, querido? Mas para quebrar o gelo, fala para o seu irmão, fala: Deus não precisa da sua ajuda, irmão. Amém? Até porque um dos títulos de Deus é El Shaddai, Ele é todo poderoso. Você não tem todo o poder, então Deus não precisa da sua ajuda. Deus, Ele precisa da sua obediência. Deus, Ele precisa da sua submissão. Ele precisa da nossa submissão. Não tente manipular, querido, porque você manipular o processo de Deus, você tentar ajudar Deus, querido, com, entre aspas, algumas justificativas em tese. Chega de você sabe por que eu faço isso? É por causa disso, sabe? Não justifica, querido. A vontade de Deus, quando você manipula, não há justificativa. Você precisa retornar, você precisa se arrepender e voltar ao processo de Deus. Agora, amados, a vida de Davi, nós vamos ver em todo o tempo que Davi, ele foi sendo conduzido por Deus. Davi era um homem comum como eu e você. Muitas vezes nós olhamos alguns heróis da fé e achamos e pensamos que eles são pessoas incomuns. Eles eram incomuns como por causa da santificação, assim como você e eu somos santificados pelo Senhor. Mas Davi era um homem comum. De acordo com algumas histórias, Davi foi gerado em pecado, como ele mesmo declara no Salmo 51. Eu reconheço que fui gerado em pecado. O mais comum de todos os homens. Mas deixa eu falar para você, o mais comum de todos os homens, governado por Deus, viverá grandes coisas. Eu vou repetir. Qualquer pessoa, por mais comum que seja, sendo governado por Deus, viverá grandes coisas. Então o que eu preciso? Permitir Deus governar a minha história, permitir Deus governar a minha vida, permitir Deus colocar a minha vida dentro dos processos já estabelecidos por Ele. Davi, queridos, antes de alcançar, porque muitas vezes nós olhamos e lemos o texto bíblico como o texto que nós lemos, Davi simplesmente, porque tem um rei, e Samuel chegou lá, deitou o óleo, e Davi virou rei.
Foi assim que aconteceu? Não. Davi foi marcado para o destino profético. Eu quero declarar que nesta manhã Deus está marcando você para o seu destino profético. Deus está colocando uma marca em você. A unção era uma marca. Deixa eu falar para você, a unção em si não significa nada. Porque a unção é apenas uma marca que nós carregamos. E você já foi ungido. A palavra de Deus diz, vós tendes a unção do santo. Ah não, você não está entendendo nada. Eu vou repetir, a Bíblia diz em 1 João, vós tendes a unção do santo. Você já recebeu a unção, você já foi ungido. Mas a unção em si não te coloca no destino profético. São os processos que te colocam lá. Amém, queridos? Agora, antes, vamos tratar algo aqui. Davi, antes de alcançar o seu destino profético, precisou se tornar uma pessoa de propósito. Levanta sua mão e diga, eu preciso me tornar uma pessoa de propósitos. Eu não posso viver, queridos, sem nenhum tipo de objetivo. Eu não posso viver como se nada fosse acontecer. Nós precisamos, Davi, antes de alcançar o destino profético, ele se tornou uma pessoa de propósitos. Pastor, e como que ele se tornou uma pessoa de propósitos? Quando ele se comprometeu com uma causa. Amém? Pastor, por que infelizmente existem tantas pessoas e que não se tornam pessoas de propósito? Porque elas não estão dispostas a se comprometer com uma causa. E qual era a causa que Davi se comprometeu? Cuidar das ovelhas do pai. Quando Samuel chega na casa de Davi, todos os irmãos estavam reunidos, sim ou não? Todos os filhos de Jessé estavam reunidos. Mas eles eram pessoas de propósitos? A Bíblia diz que eles só eram soldados do exército de Saul. Só isso. Mas quando Samuel pergunta, acabaram todos os seus filhos, Jessé? A resposta de Jessé foi, ele está comprometido com uma causa. Ele está comprometido com uma causa. Ele está cuidando das ovelhas. Deixa eu falar para você, querido, Deus só chama pessoas a partir da responsabilidade ou do comprometimento com uma causa. Amados, antes de você chegar em seu destino profético, você precisa se comprometer com uma causa. Agora escute isso, uma causa não é o seu destino profético. Mas se você se comprometer com ela, será a chave para você alcançar o seu destino profético. Como que eu me torno uma pessoa de propósitos? Compromisso com uma causa. Vou dar um exemplo para você. Talvez a empresa que você trabalha não é o seu destino profético, mas ela pode ser uma causa. E você precisa se comprometer com essa causa. Quando você se compromete com essa causa, você se torna uma pessoa de propósitos. Talvez aqui no Ministério Apostólico Shalom, talvez não seja o seu destino profético. Mas quando você se compromete com essa causa, você se torna uma pessoa de propósitos. Sabe por que hoje nós vemos que tem muito poucas pessoas de propósito? Porque muito poucos querem se comprometer com uma causa. Eu trabalho, sabe, pastor? Eu faço o que eu sou pago para fazer. Mas você quer ser grande. Você quer ser uma pessoa que avança. Se você não aprender a se comprometer com uma causa, você será uma pessoa sem propósito. Você vai ser apenas uma pessoa que vive para se sustentar. Isso em qualquer área da sua vida. Amém ou não amém, amados? Isso em qualquer área da sua vida. Você precisa se comprometer com uma causa. O compromisso de Davi era tanto com essa causa que ele, quando se apresenta a Saul para derrubar o gigante, ele fala: olha,
Por causa das ovelhas do meu pai, eu enfrentei um urso. Por causa das ovelhas do meu pai, eu matei um leão. E a causa que você se comprometeu? Qual é a causa que você se compromete? Você está disposto a enfrentar um leão e um urso por essa causa? Porque as ovelhas não eram de Davi, amém, amados? E normalmente, quando eu não estou comprometido com uma causa, a primeira atitude nossa é: tô nem aí, quero nem saber de problema. E eu matar o urso e o leão, tá amarrado. Quero nem saber. Não tenho nada a ver com isso. Esse é o problema. Nós vivemos uma geração que nunca tem compromisso. Não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. Você não é uma pessoa. Se você pensa assim, você não é uma pessoa de propósitos. E se você não é uma pessoa de propósito, você nunca vai chegar no seu destino profético. Porque só alcança o destino profético quem se torna uma pessoa de propósito. Davi, antes de chegar no destino profético, antes de ser marcado para o destino profético, ele precisou se tornar uma pessoa de propósito. Levante a sua mão mais uma vez e diga: eu preciso me tornar uma pessoa de propósitos. E como que eu faço mesmo, pastor? Se comprometa com uma causa, amado. Você precisa se comprometer com uma causa. Você precisa ter compromisso. Se a causa que você se comprometer é o trabalho que você exerce na tua empresa, seja comprometido com ela. Defenda com unhas e dentes. Ela não é o seu destino profético, mas ela é uma chave que vai te colocar no seu destino profético. Pastor, me dá um exemplo. A vida de José. Amados, antes de José ser governador do Egito, ele precisou se tornar uma pessoa de propósito. Quando ele foi vendido para os ismaelitas por seus irmãos, quem ele era na fila do pão? Um escravo. Normalmente, amados, eu estou falando de escravidão. Era um homem qualquer, comprado, era uma mercadoria. Quem está me entendendo? O escravo naquele período era uma mercadoria, que só servia para fazer o quê? Colheita e limpeza. Só para isso. Mas José se tornou tanto uma pessoa de propósito, que ele se tornou diferente dos demais escravos. A ponto de Potifar, um homem que havia comprado os ismaelitas, olhar para ele e falar assim: viu, tem alguma coisa diferente em você, você é uma pessoa de propósito. Você vai ser o administrador dos meus bens. E colocou tudo que tinha nas mãos de José. E José, ele se comprometeu com aquela causa. Mas no meio do caminho, aconteceu uma injustiça. E José foi parar na prisão. E lá na prisão, José, ele se tornou uma pessoa de propósito, porque ele assumiu a causa e assumiu o governo até da prisão. Deixa eu falar para você, quando você é uma pessoa de propósito, não importa o lugar que você esteja, você assume uma causa. Sabe por quê? Porque ser ou se tornar uma pessoa de propósito está em você, querido. É algo que você precisa assumir. Ele não carregou, porque eu só faço aquilo que me der na telha, eu só faço aquilo que vai me beneficiar. Onde que José foi beneficiado na prisão? Em nada. Ele era prisioneiro, mas se tornou uma pessoa de propósito da prisão. Deixa eu falar para você, querido, dê valor aos pequenos começos, dê valor às fases que Deus coloca você. Se torne uma pessoa de propósitos nesta fase de vida que você está vivendo. Você precisa se tornar uma pessoa de propósitos. Não apenas mais um ser humano. Aleluia. Agora, amados, tenham uma certeza, todo o processo é de Deus. Amém ou não amém?
Fala para o seu irmão assim: tudo que você está vivendo é de Deus, irmão. É de Deus, querido. Pastor, está amarrado, o senhor não sabe o que eu estou passando. É de Deus, irmão. Não amarra não, é de Deus. Não amarra não, é de Deus. Deus está no controle, Deus está no governo. Agora tem um detalhe, querido: a única garantia, ou o único recurso dentro do processo é a presença de Deus. É o único recurso. Mas é o suficiente. Porque se eu tenho a presença de Deus, eu já tenho tudo. Eu posso passar pelo que for. Não é assim que nós cantamos? Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta. Amados, passe pelo processo, sabe por quê? Deus está com você no processo. Deus está com você no processo. Você não precisa fugir do processo. Deus está com você em todo tempo, em todo tempo, em todo lugar, onde quer que você esteja. A palavra do Senhor diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, você não será queimado. Deus está com você no processo. Aleluia! Pare de ficar atribuindo o processo ao diabo, irmão. Porque até se o diabo estiver sendo usado nesse processo, até o diabo está sendo de Deus para o seu irmão. Porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Para de achar que com Deus você vai viver debaixo de sombra e água fresca. Não tem, querido. Há um destino profético para você. Então você não pode ficar parado em fases do processo. Agora, amados, nós precisamos dar mais atenção a esse processo. Primeiro eu preciso me tornar uma pessoa de propósitos. Me tornando uma pessoa de propósitos, eu vou ser submetido a processos. E nós precisamos dar mais atenção aos processos de Deus. Porque dentro desses processos de Deus, existem chaves para a sua vida. Para que serve chave, pastor? Para abrir porta, amém, amado? Então você vai ter que passar por algumas portas para chegar no seu destino profético. Você não vai levá-las no peito, querido. Com Deus não funciona assim. Deus não rompe processos. Amém ou não amém? Deus não rompe processos, amados. E nós precisamos ter consciência disso. Agora, amados, vamos aprender algumas coisas aqui dessas chaves. Eu quero falar sobre 7 chaves que existem nos processos de Deus. 7 chaves. 7 chaves que vão abrir as portas para você alcançar o seu destino profético. A primeira chave é, no processo, tem alguém que está no processo aí? Então escute isso, no processo, nós receberemos a oportunidade de servir alguém com nossas habilidades naturais. Sabe o que acontece muitas vezes, irmã Sônia? Às vezes a gente pensa só no dom espiritual. Não, porque eu tenho um dom, eu preciso chegar naquele dom, eu fui chamado para ser apóstolo. E eu preciso chegar lá. Quem que vai me ungir? E aí eu saio tentando manipular o processo, viu? Você viu? Vou pagar você. Amados, isso é tão sério que você nem imagina. Quantas pessoas não pagam para receber uma unção? Amados, se alguém paga para receber a unção, é porque essa unção não procede de Deus. Amém ou não amém? Pastor, qual é o início de todas as coisas? Qual que é a primeira fase? Você precisa servir alguém com aquilo que você tem, com aquilo que você pode fazer. Vamos percorrer a história de Davi. Abra comigo 1 Samuel 16, versículo 14 ao 21. Nós vamos ver que Davi não chegou fazendo uma obra esplendorosa. Olha, porque eu sou um cara de destino profético, eu tenho um destino profético. Eu vim aqui, vou fazer uma obra extraordinária. Davi não começou com obras grandes, ele começou com um serviço simples. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul,
E um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba fazer o que, irmão? Dedilhar a harpa. Deixa eu falar para você. Comece com serviços simples, que Deus vai te colocar em coisas extraordinárias. Amados, em Romanos 12:3, Paulo diz assim, que cada um deve considerar de si mesmo de maneira moderada. Amados, nós vivemos uma geração que quer romper processos e que acha que tem que ter um lugar alto. Amados, todo mundo que chegou no seu destino profético precisou passar pela primeira fase. O que eu posso servir? Onde eu posso servir? Quem eu posso servir? Ele foi fazer o quê? Dedilhar harpa. E quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Versículo 17. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Agora versículo 21. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu. Ele se pôs ao seu. Eu não ouvi, eu quero ouvir mais alto. Ele se pôs ao seu. Ele foi fazer alguma obra extraordinária? Ele recebeu algum dom? Viu? Aprendi com a minha mãe tocar harpa. Eu aprendi com a minha mãe tocar harpa. Então, com aquilo que eu sei fazer, eu vou servir. Aquilo que eu sei fazer, eu vou servir. Vou falar no sentido ministerial. O que você pode se tornar útil, amados? Eu lembro do pastor Wellington. O pastor Wellington nunca fugiu de uma reforma. Até esse negócio bonito aqui foi ele que fez. Ó. Depois vocês dão parabéns para ele. E o homem tem a unção de Bezalel. Tudo que ele põe a mão ele sabe fazer. Agora ele é carpetista. Até carpete o homem coloca, rapaz. O homem é terrível. Precisa sentar piso. Ele assenta. O que eu posso fazer? Eu posso. Ele foi sendo colocado no destino profético porque ele sempre se comprometeu com uma causa. Se tornou um homem de propósitos. O que você pode fazer, amados? Faça serviços simples. Começa aqui, é a primeira fase, amém, amados? O que eu sei fazer? Eu sei tocar harpa. Amados, pensa que servicinho chato para Davi, tocar harpa para um rei endemoniado. Você pensa que hoje os irmãos têm um medo do Delmo, né? Que Delmo, pastor? O Delmônio. Eu nunca vi. Eu imagino se Deus desse esse serviço para nós hoje, Dair. Você ia tocar lá? Dair, está precisando de um tecladista para expulsar um demônio lá. Está amarrado, isso aí é coisa para o pastor. É o que nós fazemos muitas vezes. A igreja tem apóstolo. Manda apóstolo, o apóstolo que vá. Davi foi lá. O que eu posso servir? Ele se colocou ao serviço. Olha só, eu estou à sua disposição. O que eu posso fazer? Eu posso tocar harpa para expulsar o capeta do céu. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou dedilhar a minha harpa. Amados, antes de você matar um gigante, você precisa se dispor a dedilhar a sua harpa. Fala isso para o seu irmão. Fala para ele assim: antes de você derrubar um gigante, você precisa se dispor a dedilhar a sua harpa. Aleluia! Aleluia ou não aleluia? Pegue a sua harpa e comece a dedilhar para alguém, querido. Se torne servo de alguém. Se coloque à disposição de alguém para servir. Essa é a primeira fase do processo. Segundo, no processo, nós seremos conduzidos a lugares para desenvolver habilidades que apontam para o destino profético. Amém, queridos? Qual era o destino profético de Davi? Ser rei.
E qual era a garantia de um rei vitorioso? Na guerra, no confronto. Então deixa eu falar para você, querido. O lugar que você é colocado, ele está relacionado com o seu destino profético. Você vai ser colocado em lugares onde você vai desenvolver habilidades. Vamos ver no texto bíblico, 1 Samuel 17, versículo 1. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta. Fala para o seu irmão assim, fala, irmão, você vai ser colocado na fronteira sangrenta, irmão. Pastor, por quê? Amados, quem chegou nesse lugar enquanto Golias estava fazendo as afrontas a Israel? Davi. Chega lá com os queijinhos, com o pãozinho mandado pelo pai. Fala, faz um agrado para o rei. Ele chega e escuta. Ele é enviado a Socó. E ele escuta as afrontas de Golias. E ele então se levanta. Quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Tinha um bando de homens, nenhum se levantou. Chega Davi. Amados, Davi era guerreiro? Não, ele era arpista. E ainda por cima a Bíblia, se você pegar no contexto, a Bíblia fala que ele ia tocar harpa para o rei endemoniado e depois ainda voltava para cuidar das ovelhas do pai. Ele ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E hoje as pessoas ficam preocupadas, porque, amados, é o serviço, é a disposição. Ele se dispôs em tocar a harpa para o rei endemoniado, mas ele nunca deixou de se comprometer com a causa do seu pai, a de cuidar das ovelhas. Era lá, era Belém e Siló. Belém e Siló. Belém e Siló. Belém e Siló. É o processo. É a fase do processo. Vai dar correria, irmão. Ah, pastor, mas eu queria uma vida mais tranquila. Corre atrás de tartaruga. É mais fácil. Eu preciso entender isso. Agora, quando Davi chega e escuta, ele recebe uma habilidade. E essa habilidade era uma habilidade sobrenatural. Deixa eu falar para você, os lugares que Deus te coloca é para desenvolver em você habilidades sobrenaturais que vai além do pensamento humano. Amém, queridos? Amém ou não amém? A Bíblia fala que Davi chega diante de Saul e fala assim, eu vou derrubar esse gigante aí. Eu vou lutar contra ele. Todo mundo, eu fico imaginando todo mundo dando risada. Todo mundo, porque Davi, a Bíblia fala que ele era ruivo, de boa aparência. Aquele garotinho. Como é que ele vai derrubar o gigante? Saul ainda tenta colocar a armadura dele em cima de Davi, não rolou. Davi olha para ele e fala assim, rei, eu estou aqui porque eu sou ungido do Senhor. Ele não falou isso, senão ele tinha morrido. Mas vamos dizer assim, ele sabia quem ele era. Ele sabia que havia um destino, ele tinha uma marca de um destino profético. Então tudo que ele precisava era do sobrenatural. Deixa eu falar para você, querido, em lugares de confronto, a única coisa que você precisa está no sobrenatural. E qual era o sobrenatural? A Bíblia fala que ele pega 5 pedras. 5 pedras fala dos 5 ministérios, mas vou deixar isso aí só para o can. Pega 5 pedras, põe na sua forja e desce. E com uma habilidade sobrenatural, ele derruba um gigante. O sobrenatural, querido, ele não é o óbvio, porque Deus não trabalha com o óbvio. Fala isso para o seu irmão, fala, Deus não trabalha com o óbvio. Ele trabalha com aquilo que é incerto, querido. O que era incerto? Davi, quando começa a rodar a sua funda, era uma habilidade sobrenatural. Deus vai te colocar em lugares para que você desenvolva habilidades sobrenaturais. Amados, você tem um destino profético e você precisa desenvolver habilidades sobrenaturais. Então você vai ser colocado em lugares para desenvolver essas habilidades.
Você vai ser aquele que vai matar gigante na pedrada, querido. Você vai ser aquele que vai derrubar gigante na pedrada. Você vai ser aquele que vai derrubar, querido, muralhas no grito. Amém ou não amém? Você vai ser aquele que vai usar as verdadeiras armas, que não são armas naturais, são espirituais, assim como Gideão. Você vai derrotar um exército apenas com uma tocha acesa, com uma vasilha, com um vaso vazio, amados, e com uma tocha acesa e com um chofar na mão. É isso, querido, é desenvolver habilidades sobrenaturais. Você precisa se permitir ser conduzido a esses lugares. É no lugar do confronto que nós seremos habilitados para o destino profético. Amados, é no lugar do confronto e não do conforto. É no lugar do confronto e não do conforto. 3. No processo, Deus levantará um líder para te equipar. Muitos de nós paramos nesse processo, porque não queremos nos submeter a ninguém. Só porque tivemos uma vitória ou recebemos uma habilidade sobrenatural, nos achamos a última bolacha passatempo do pacote. E achamos que não precisamos de mais ninguém. Amados, Davi era guerreiro? Não era ainda. O fato dele ter derrotado Golias, ou o fato dele ter vencido, derrubado um gigante numa pedra, ter cortado a cabeça de Golias, ele não significava que ele era guerreiro. Ele recebeu uma habilidade sobrenatural, mas agora ele precisava desenvolver. E para desenvolver eu preciso de um líder. Para me desenvolver eu preciso de alguém que coloque a armadura sobre mim. Eu preciso carregar a armadura de alguém. Eu preciso carregar a espada de alguém. Pastor, mas por que Davi não pegou a armadura de Golias? Porque aquele não era a armadura de Saul. Porque aquele não era o momento. Vai chegar o momento em que você vai precisar de alguém para colocar a armadura sobre você. Você precisa entender. Davi ali naquele momento ele estava ainda como servo, arpista. Mas a Bíblia fala que Davi ele subiu tanto no conceito de Saul, que Saul considera ele como filho, e fala para ele: avisa teu pai, você não volta mais para Belém, seu lugar é do meu lado. Mas quem foi o líder que colocou sobre Davi o seu manto? Porque, amados, deixa eu falar para você, Deus é um Deus geracional. Você sempre vai carregar o legado de alguém. Você sempre vai carregar o legado de alguém. Você pensa que Davi não carregou um legado? Você acha, amados, que Deus verdadeiramente rompeu com a legalidade? Você acha mesmo que Deus rompeu com a legalidade? Deus não rompe com legalidade. 1 Samuel 18, versículo 1 ao 5, veja o que o texto diz. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento e respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornou-se seu melhor amigo. Agora preste bem atenção. Jonatas tirou o manto que vestia e deu a Davi. Também lhe entregou a sua túnica militar, espada, arco e cinturão. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe outorgou o comando dos exércitos, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Versículo 4 diz: Jonatas tirou o manto que vestia e deu para Davi. Davi, amados, ele não carregou um legado, ele não carregou um manto de si mesmo, ele recebeu de alguém. Amém ou não amém? Deixa eu falar para você, querido, o equipamento que você precisa para alcançar o seu destino profético, você vai receber de um líder.
Pastor, mas aqui Jonatas era um líder? Ele era o príncipe. Amém ou não amém? Ele era o príncipe. E sabe qual foi a legalidade? E eu fiquei assombrado a maneira como Deus faz. Quando Jonatas passa para Davi o seu manto, a sua espada, o seu arco, todas as suas armas, sabe o que Jonatas estava transferindo para Davi? A primogenitura. Porque o primogênito era o responsável em assumir o lugar do pai. Na morte de Saul, quem assumiria o trono? Quem assumiria o trono? Jonatas. Jonatas pega daquilo que era dele e diz para Davi, entre aspas, na minha conjectura, ele fala: você é o primogênito, porque você vai assumir, você tem um destino profético. Davi precisou receber de alguém um legado. Então preste minha atenção, dentro do processo, Deus vai levantar líderes para te equipar. E você precisa receber, amados, você precisa receber o manto, você precisa receber a túnica, você precisa receber a espada, o arco e o cinturão de alguém. Você vai precisar carregar de alguém. Deus é um Deus de sucessões, Deus é um Deus geracional. Deus não rompe com a legalidade. Para que Davi se tornasse rei, ele precisou receber de alguém. Porque Deus não ia romper a legalidade. Ele precisou receber de alguém. E você, deixa eu perguntar para você, quem foi o líder? Quem é o líder que você está se submetendo? Aprenda algo, que rebelião não procede de Deus. O que é a rebelião, pastor? É quando você não quer receber o manto de alguém, você não quer se submeter a alguém, ao contrário, você quer construir o seu império, você quer construir o seu legado. Deixa eu falar para você, não existe o seu legado, existe um legado de Deus. E Deus estabeleceu homens para transferir para nós esse legado. Tudo é um processo, querido. Deus não rompe. Então Davi, para receber legalidade, ele não havia chegado no seu destino profético. Olha só, Deus levanta líder para te equipar, para você alcançar o destino profético. Davi recebeu o manto de alguém. Por que não podia ser de Saul? Porque Saul não era o primogênito, Jonatas era o primogênito. Por isso que a armadura de Saul não coube em Davi, a armadura de Saul cabia em Jonatas. Mas Jonatas, como primogênito, precisou transferir para Davi. Ele transferiu para Davi. De quem é o equipamento que você está carregando? Pergunta para o seu irmão, fala, de quem que é o equipamento que você está carregando, irmão? Eu não carrego o equipamento de ninguém, porque eu e Deus. Eu e Deus. Sabe quando pessoas com essa mentalidade vai chegar ao destino profético? Nunca. Sabe quem se tornarão? Líderes frustrados. Sabe quem são os líderes frustrados? São aqueles que não carregam a armadura de ninguém. Infelizmente. 4. No processo, nós enfrentaremos situações que nos tirarão do conforto. Irmão, eu sinto em dizer para você, mas nesta manhã Deus está tirando você desse confortinho gostoso, nessa mesmice que você está vivendo. Se é que você tem destino profético. Pastor, como é que eu sei? Se você é uma pessoa de propósitos. 1 Samuel 18, versículo 1 ao 5 diz: E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma... Perdão, queridos, eu anotei o texto errado, deixa eu voltar aqui em 1 Samuel, capítulo 18, espera aí, que nós vamos chegar lá. Perdão, queridos, 1 Samuel 18, verso 6 ao verso 9, diz assim: Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamboris, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas.
E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão. E exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe falta conquistar o meu reino. Agora versículo 9. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Querido, você vai começar a enfrentar situações que vai te tirar do conforto. Até então, Saul era o pai. Mas o pai agora se levanta contra o filho. A Bíblia fala que quando Davi se apresenta a Saul, Saul pega a sua lança e tenta atingir Davi. E engana Davi em relação à sua filha, ao casamento de sua filha. Manda ele sozinho para matar filisteus, para pegar prepúcios, sem prepúcio de filisteu. Ele queria a morte de Davi. Então entenda que dentro do processo você vai enfrentar situações para te tirar do conforto. Porque até então Davi agora era um general militar, estava vivendo no bem bom. Só que agora, por causa da inveja de Saul, Davi se torna um fugitivo e começa a andar pelo deserto. Você está no deserto, irmão? Aleluia. É o processo. Deus vai te tirar do conforto. O deserto é o meio pelo qual Deus nos tira do conforto. Você precisa sair desse conforto, irmão. Deus não está nada contente com o teu conforto. Até porque Deus não opera no teu conforto. Você não desenvolve habilidades no seu conforto. Você não ganha sabedoria no teu conforto. É no confronto. Você precisa começar a trilhar caminhos. E Deus vai começar a criar situações para tirar você do conforto. Nossa, meu Deus do céu. Pastor, está amarrado, eu vou embora dessa igreja. Que palavra é essa? Isso é uma palavra de destino para você. Sabe por quê? Existem coisas maiores que Deus quer realizar na tua vida. Deus quer colocar você em lugares maiores, querido. Só que para você chegar lá, você precisa passar pelo processo. E enfrentar algumas situações desfavoráveis faz parte disso. Amém? No processo, Deus levantará pessoas para caminhar conosco até o destino profético. Quantas vezes, amados, você já orou e falou: Senhor, manda uma pessoa. Faz sentido? Senhor, manda uma pessoa. Senhor, estou precisando de alguém. Amados, Deus não fez o ser humano para andar sozinho. Bate no ombro do seu irmão, dá um abraço nele e fala: não anda mais sozinho, irmão. Amém, queridos? Não anda mais sozinho. Amado, nem animal anda sozinho. Você vê as formiguinhas, elas andam tudo juntas. Amém, querido? É tudo junto. Nada de andar sozinho. A Bíblia diz que Davi desce para o deserto. Vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. E enquanto ele estava lá escondidinho, Deus levanta um exército que vai começar a andar com Davi. Ai, mas pastor, nossa, Deus só mandou, do jeito que eu conheço Deus, Ele mandou rico. Mandou só gente tratada, só coisa boa. Não é não, querido. Deus vai escolher os piores para você habilitá-los para que eles se tornem os melhores. Amém? 1 Samuel 22, verso 1 e 2. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para encontrarem com ele. Agora preste bem atenção, quem eram os caras que Deus levantou para andar com Davi? Todos os que achavam em dificuldade, todos os endividados, olha que treva, mano. Todos os descontentes formaram um bando ao seu redor e proclamaram seu chefe. Disseram: você é um homem de propósito, você carrega um destino profético e nós vamos andar do seu lado. Deixa eu falar para você, querido, quando você precisar de alguém, quando você precisar de pessoas para te impulsionar ao seu destino profético, Deus não vai mandar gente pronta. Deus vai mandar pessoas para você aprontar, para você preparar, para você liderar. Deus vai preparar pessoas para você treinar.
Eu falo, essa igreja não tinha que chamar Shalom, ela tinha que chamar Caverna da Adulão. Porque aqui Deus só manda os endividados, só manda os em dificuldade. Aqui é a famosa curva de rio, irmão. No aniversário da igreja, a Simone falou, pastor, você gosta dos complicados? Eu falei, nossa, duro que é verdade, desde a época do comércio. Aqueles que ninguém conseguia atender, eram aqueles que se tornavam meus melhores clientes. É terrível. Não é igual de gente complicada. É por isso que você está aqui, irmão. É porque eu também sou complicado. A gente se atrai, é complicado o negócio. Amém? Sexto, penúltimo, para a gente encerrar a mensagem para você, para mim não botar o pé no seu almoço. Lá no processo, nós enfrentaremos resistência e rejeição antes de alcançar o destino profético. Amados, algo que eu tenho carregado comigo, e eu aprendi as duras penas: ninguém é aceito antes de ser rejeitado. Eu vou repetir: ninguém é aceito antes de ser rejeitado. Você acha que após a morte de Saul, de Jonatas, tudo ficou favorável a Davi? Levantou-se uma resistência. Um general chamado Abner. Ele precisou enfrentar a resistência. Olha que processo, irmãos. Olha que processo. E olha que muitas vezes no nosso processo só falta R$2 para pagar o boleto, a gente já está desesperado. 2 Samuel capítulo 2, versículo 8 ao 11 diz: enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levantou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei de Gileade, sobre todos os assuritas, em Jezreel, Efraim, Benjamim, e por toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia Davi. Davi reinou em Hebrom, sobre a tribo de Judá, durante 7 anos e 6 meses. Você acha que Davi se tornou o rei de Israel assim, do dia para a noite? Não. Teve que levantar uma resistência. Apenas uma tribo, a tribo de Judá, ao qual ele pertencia, reconheceu que ele era o rei. As outras 11 tribos seguiram o general Abner, que proclamou Isbosete como rei. Davi foi rejeitado por um tempo. Amados, deixa eu falar para você, você que muitas vezes se sente rejeitado, faz parte do processo. Faz parte do processo. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. O problema, amados, é que muitas vezes nós não sabemos lidar com a rejeição dentro do processo. Nós não sabemos lidar com a resistência dentro do processo, e ela faz parte do processo. Davi, antes de chegar ao seu destino profético definitivamente, ele precisou enfrentar resistência e ele precisou enfrentar rejeição. Se você está enfrentando algum tipo de resistência, louvado seja o nome do Senhor. Se você está enfrentando algum tipo de rejeição nesse tempo, louvado seja o nome do Senhor. Você está no caminho certo, você está no processo de Deus. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Passou-se muitos anos, até que Isbosete foi assassinado, e então todas as tribos foram unificadas, reconhecendo Davi como rei. A Bíblia diz que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Provavelmente o processo em que ele foi submetido demorou 12 anos, ou 13, entre 12 e 13 anos. Que acredita-se que na unção Davi tinha 17 anos. Por último, mesmo com um doloroso processo, nós alcançaremos o destino profético. Amados, independente do processo dolorido, que eu sei que é doloroso, todo processo dói. Dói ou não dói, gente? Não é fácil viver processos, mas eles são necessários. Mas independente disso, você vai chegar no seu destino profético. Você vai alcançar o seu destino profético. Você vai estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Foi o que aconteceu com Davi. 2 Samuel 5, verso 1 ao 3.
Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas. E Yahvé te prometeu: és tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem governarás os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de todo Israel. Demorou, mas chegou. Passou pelo processo, mas chegou. Passou pelo processo, mas chegou. Deixa eu falar para você. Você vai passar pelo processo, mas você vai chegar lá. Você vai passar pelo processo. Ele não vai ser fácil. Ele muitas vezes vai ser dolorido. Ele vai ser difícil, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Eu vim aqui nessa manhã declarar para você: você vai chegar no seu destino profético. Você vai alcançar o lugar que Deus quer que você esteja. Pastor, o que eu preciso fazer para suportar o processo? E aqui eu concluo a mensagem. Você precisa de 3 coisas para alcançar o processo, para viver o processo. Eu não estou falando para alcançar o destino, porque alcançar o destino Deus vai te colocar lá. O difícil é suportar o processo, é ou não é? O complicado é suportar o processo. O que eu preciso para suportar o processo? A mesma coisa que Davi. Primeiro, disposição. Eu quero estar. Eu não vou fugir. Segundo, perseverança. Eu não vou desistir. Quem tem coragem de levantar as suas mãos diante do processo que está vivendo e declarar: eu não vou desistir. Para Satanás ouvir 1, 2, 3. Eu não vou desistir. Você não pode desistir, querido. Você não pode, seja perseverante. Agora, por último, para concluir. Pastor, resiliência, não. Você precisa de antifragilidade. Quando Deus falou isso para mim, eu quase saí falando língua estranha de madrugada no quarto. Eu não preciso, porque qual que é a diferença do resiliente e do antifrágil? O resiliente é aquele que fica forte esperando a dificuldade passar. E o antifrágil? Eu procurei uma definição de antifragilidade, para você entender o que você precisa se tornar. Você precisa se tornar antifrágil. Coloque para mim, por gentileza, na tela. Essa é a definição que eu encontrei de antifragilidade. 1, 2, 3. O que é antifragilidade? Antifragilidade é um conceito que ressalta a capacidade de evoluir diante das situações adversas. Não é sobre se manter forte ou resiliente. O que é o resiliente? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui firme. Eu estou aqui forte, né? Esperando tudo passar. Não. O que é o antifrágil? Eu vou de frente com o confronto. Eu vou de frente, eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar crescendo. Mesmo diante da adversidade, eu vou continuar crescendo. Nada vai me parar. Eu sou imparável. Como diz o evangelista, eu me torno imparável. Isso é ser antifrágil. Não é ser frágil, irmão, qualquer coisinha. Eu não vou mais na igreja. Eu vou desistir de... Isso é o frágil. Você precisa ser antifrágil. O que é o antifrágil? Ao invés de resistir e esperar a calmaria, o antifrágil vai além e evolui com os impactos. Olha para o seu irmão e fala assim: resiliente não. Fala para ele: antifrágil. Você hoje se torna antifrágil, querido. Porque você vai evoluir mesmo diante da guerra, mesmo diante do processo, mesmo diante da batalha, mesmo diante das dificuldades. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai alcançar o seu destino profético. Aleluia! Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus.